No instante em que ela pegou aquele ursinho velho nas mãos, algo caiu do seu interior, e com ele, uma verdade soterrada há anos começou a emergir. A cada página lida, o passado daquele garoto deixava de ser um mistério, e começava a tocar partes da alma que ela nem sabia que existiam. Verônica nunca imaginou que, ao adotar um menino rejeitado 28 vezes, estaria prestes a descobrir o segredo mais devastador de sua vida. Quando um velho urso de pelúcia revela uma fotografia impossível, ela se vê diante de uma verdade enterrada há anos. O filho que acreditava ter perdido no parto pode estar vivo. Entre documentos falsificados, instituições silenciosas e um prazo judicial que se aproxima, Verônica precisa escolher entre aceitar a mentira conveniente ou arriscar tudo por uma resposta que pode destruir ou reconstruir sua existência. O que ela vai descobrir nos próximos 30 dias mudará não apenas sua vida, mas a de dezenas de outras famílias. Se você gosta de histórias como essa, deixe seu like e comente de onde você está nos ouvindo. Eu adoro saber de onde vocês são e se essas histórias tocam seu coração. Sua interação faz toda a diferença. Verônica acordou naquela quinta-feira com a mesma sensação de vazio que a acompanhava havia 12 anos. O apartamento silencioso em São Paulo refletia a vida que construíra sozinha depois que tudo desmoronou. As paredes brancas, os móveis minimalistas, a ausência completa de fotografias, tudo ali fora cuidadosamente planejado para não despertar lembranças. Mas o vazio não se deixava enganar por decoração. Aos 42 anos, ela trabalhava como revisora de textos jurídicos, uma profissão que escolhera justamente pela natureza técnica e distante de emoções. Passava os dias imersa em contratos, petições e pareceres, onde cada palavra tinha peso e consequência. Era um trabalho que exigia precisão, não sentimento. E era exatamente disso que ela precisava. A decisão de adotar surgiu numa tarde comum, quando cruzou com uma reportagem sobre crianças em instituições de acolhimento. Não foi um impulso emocional ou uma epifania repentina. Foi algo mais sutil, uma voz interior que sussurrou que talvez houvesse outra forma de preencher aquele espaço vazio. Ela não queria substituir nada nem ninguém. Apenas queria ter a chance de ser mãe de uma maneira diferente daquela que o destino lhe negara anos atrás. O processo de habilitação para a adoção durou meses. Cursos obrigatórios, entrevistas psicológicas, visitas domiciliares, análise de documentos. Verônica atravessou cada etapa com a mesma determinação metódica que aplicava ao trabalho. Respondeu a perguntas invasivas sobre sua vida pessoal, sobre o pai da criança que perdera, sobre sua capacidade de amar alguém que não tivesse vínculo biológico com ela. Cada questionamento era uma ferida reaberta, mas ela não recuou. Quando seu nome finalmente entrou na fila de adoção, Verônica especificou que estava aberta a crianças mais velhas, com histórico de rejeição ou necessidades especiais. Os assistentes sociais a olharam com uma mescla de admiração e desconfiança. A maioria dos pretendentes queria bebês saudáveis, preferencialmente recém-nascidos. Ela estava disposta a aceitar o que ninguém mais queria. Foi assim que conheceu a instituição de acolhimento Santa Clara, localizada na zona leste da cidade. O prédio antigo, pintado de um amarelo desbotado, tinha corredores longos que cheiravam a desinfetante e comida requentada. As paredes eram cobertas de desenhos infantis, tentativas coloridas de alegrar um ambiente que respirava abandono. Verônica chegou numa manhã de terça-feira, acompanhada pela assistente social responsável por seu caso, uma mulher de meia-idade chamada Marília. Marília carregava uma pasta volumosa com perfis de crianças disponíveis para adoção. Sentaram-se numa sala pequena, com móveis de madeira arranhada e uma janela que dava para um pátio interno onde algumas crianças brincavam sob supervisão.
A assistente social começou a mostrar os documentos, um por um, narrando as histórias com a objetividade de quem repete aquele ritual dezenas de vezes por ano. Foi na 12ª ficha que Verônica parou. A fotografia mostrava um menino de aproximadamente 8 anos, franzino, com olhos escuros que olhavam para baixo, evitando a câmera. O cabelo escuro estava mal cortado, as roupas eram grandes demais para seu corpo. Mas não foi a aparência que a fez pausar. Foi o número escrito à mão, no canto superior direito do relatório, 28. Marília percebeu o interesse e explicou que aquele número representava a quantidade de vezes que o menino havia sido rejeitado por pretendentes à adoção. 28 famílias diferentes o conheceram e decidiram não prosseguir com o processo. O relatório não especificava os motivos. Havia apenas anotações vagas sobre comportamento retraído, dificuldade de interação e histórico médico incompleto. O nome dele era Henrique. Havia chegado à instituição aos 3 anos de idade, trazido por uma ordem judicial após ser encontrado sozinho num apartamento abandonado. Não havia registros confiáveis sobre seus pais biológicos. A certidão de nascimento listava uma mulher como mãe. Mas essa pessoa nunca foi localizada. O documento tinha inconsistências. A assinatura da genitora parecia forjada. O carimbo do cartório estava borrado. Mas na correria do sistema, ninguém investigou mais a fundo. Verônica pediu para conhecê-lo. Marília hesitou por um momento, como se quisesse alertá-la sobre algo, mas acabou concordando. Foram até o pátio interno, onde Henrique estava sentado sozinho num canto, observando outras crianças jogarem bola. Ele segurava um ursinho de pelúcia surrado, com remendos visíveis e a cor original indefinível de tão desbotada. Quando Marília o chamou, o menino levantou-se lentamente, sem demonstrar surpresa ou expectativa. Já conhecia aquele ritual. Adultos chegavam, faziam perguntas, sorriam de forma exagerada, prometiam voltar e nunca mais apareciam. Verônica não sorriu de forma exagerada. Apenas se apresentou e perguntou se podia sentar ao lado dele. Henrique deu de ombros, um gesto que significava tanto sim quanto não importa. Ela não fez as perguntas óbvias, não perguntou sobre suas cores favoritas, sobre o que gostava de comer ou qual esporte preferia. Em vez disso, ficou em silêncio ao lado dele, observando as outras crianças brincarem. Depois de alguns minutos, comentou que o ursinho parecia ter muitas histórias para contar. Henrique apertou o bichinho contra o peito e murmurou que ele era seu único amigo de verdade. Naquele momento, algo se moveu dentro de Verônica. Não foi pena nem compaixão superficial. Foi reconhecimento. Ela via naquele menino silencioso a mesma solidão que carregava. A mesma sensação de ter sido deixado para trás pelo mundo. A mesma dificuldade de acreditar que alguém poderia realmente ficar. Nas semanas seguintes, Verônica voltou à instituição várias vezes. As visitas eram parte obrigatória do processo de aproximação, mas para ela significavam mais que isso. Cada encontro revelava pequenos detalhes sobre Henrique. Ele desenhava bem, especialmente paisagens com casas isoladas no meio do nada. Gostava de quebra-cabeças, mas nunca pedia ajuda para montá-los. Comia devagar, como se cada refeição pudesse ser a última, e sempre mantinha o ursinho por perto. O processo legal avançou com a burocracia característica do sistema. Audiências, pareceres técnicos, avaliações psicológicas. Henrique foi submetido a mais exames, mais entrevistas, mais questionários. Verônica teve que provar repetidamente que tinha condições financeiras, estabilidade emocional e genuíno interesse em adotar uma criança com histórico de rejeição. Cada etapa parecia projetada para desencorajá-la, mas ela persistiu e, finalmente, numa tarde de agosto, recebeu a ligação informando que o juizado havia autorizado o estágio de convivência. Henrique poderia ir morar com ela por um período probatório de 90 dias, após o qual, se tudo corresse bem, a adoção seria finalizada.
A chegada de Henrique ao apartamento foi marcada pelo silêncio. Verônica havia preparado um quarto para ele, com uma cama nova, prateleiras vazias, esperando para serem preenchidas, uma janela com vista para as árvores da rua. Mostrou-lhe cada cômodo, explicou onde ficavam as coisas, disse que ele poderia mexer em tudo sem medo. Henrique ouviu tudo sem fazer perguntas, segurando o ursinho contra o peito. Naquela primeira noite, ela preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate, algo que imaginava que crianças gostavam. Henrique comeu em silêncio, os olhos fixos no prato, mastigando devagar. Quando terminou, agradeceu numa voz quase inaudível e perguntou se podia ir para o quarto. Verônica disse que sim, que aquele era o quarto dele agora, que ele podia fazer o que quisesse lá dentro. Ela ficou na sala, ouvindo os sons abafados do apartamento. O relógio na parede marcava os segundos com um tic-tac persistente. Lá fora, a cidade noturna murmurava com seu ritmo habitual. Dentro, apenas o silêncio de duas pessoas que ainda não sabiam como estar juntas. Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa de aproximação e recuo. Verônica estabeleceu rotinas simples. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. Henrique cumpria os horários com precisão militar, sempre pontual, sempre educado, sempre distante. Ele não fazia bagunça, não pedia nada, não reclamava de nada. Era como se tentasse se tornar invisível, ocupando o menor espaço possível naquele novo mundo. À noite, depois que Henrique ia para o quarto, Verônica ficava na sala revisando os documentos da adoção. Eram dezenas de páginas com termos jurídicos, cláusulas, advertências. Havia um prazo estabelecido pelo juizado. Se em 30 dias não fosse apresentada nenhuma contestação formal, o estágio de convivência seria convertido em guarda provisória. Após mais 60 dias, a adoção seria definitiva e irrevogável. Ela não esperava contestação. Henrique não tinha família conhecida, ninguém havia se manifestado por ele em 5 anos. O processo parecia encaminhado para um desfecho tranquilo. Mas algo a incomodava. Talvez fosse a quantidade de rejeições que o menino havia sofrido. Por que 28 famílias diferentes desistiram dele? O que viam que a fazia recuar? Na segunda semana, Verônica começou a notar detalhes perturbadores. Henrique acordava no meio da noite gritando, mas quando ela corria até o quarto, encontrava-o dormindo novamente, como se nada tivesse acontecido. Ele falava durante o sono, palavras incompreensíveis, nomes que ela não reconhecia. E sempre, ao acordar, parecia não se lembrar de nada. Certa manhã, ao arrumar o quarto dele, encontrou vários desenhos escondidos debaixo do colchão. Eram imagens perturbadoras para uma criança de 8 anos. Figuras adultas sem rosto, um hospital desenhado com precisão arquitetônica, uma mulher chorando, segurando algo que poderia ser um bebê. Os traços eram firmes demais, detalhados demais. Não pareciam desenhos infantis. Verônica decidiu procurar ajuda profissional. Marcou consulta com uma psicóloga especializada em traumas infantis. A profissional, após 3 sessões com Henrique, entregou-lhe um relatório preocupante. O menino apresentava sinais de trauma complexo, possivelmente relacionado a eventos ocorridos na primeira infância. Havia fragmentos de memórias que ele não conseguia processar completamente. Imagens que surgiam em sonhos e desenhos, mas que não formavam uma narrativa coerente. A psicóloga sugeriu que Henrique poderia ter presenciado ou vivenciado algo grave nos primeiros anos de vida, antes de chegar à instituição. Mas sem registros médicos adequados ou histórico familiar, era impossível determinar o que. Recomendou terapia prolongada e paciência. Alertou que o processo de cura poderia levar anos e que poderiam surgir revelações difíceis ao longo do caminho. Foi na 3ª semana que tudo mudou. Verônica estava preparando o almoço quando ouviu um baque surdo vindo do quarto de Henrique. Correu até lá e encontrou o menino de joelhos no chão, catando algo.
Ursinho havia caído da cama e, com o impacto, uma costura antiga se abrira. De dentro do bichinho de pelúcia, algo havia escapado. Era uma fotografia, pequena, dobrada, com as bordas amareladas pelo tempo. Verônica abaixou-se para ajudar Henrique a recolher, e ao tocar a imagem, sentiu o coração disparar. A foto mostrava um bebê recém-nascido, envolto em lençóis hospitalares brancos. A imagem estava desbotada, mas alguns detalhes eram nítidos. Um pequeno pulso do bebê aparecia na borda da foto, e nele uma marca de nascença inconfundível. Uma mancha escura em forma de meia-lua. Verônica largou a fotografia como se queimasse. Sua mão direita voou instintivamente para o próprio pulso esquerdo, onde uma marca idêntica a acompanhava desde o nascimento. A mesma meia-lua escura, no mesmo lugar exato. Durante toda a vida, ela achara que aquela marca era única, uma característica só dela. Mas ali, naquela fotografia antiga encontrada dentro de um ursinho de pelúcia, estava a prova de que outra pessoa carregava a mesma marca. Henrique percebeu a mudança no rosto dela. Perguntou se estava tudo bem. Verônica forçou um sorriso, disse que sim, que apenas se assustou com o susto dele. Ajudou o menino a guardar a foto novamente dentro do ursinho, mas gravou cada detalhe daquela imagem na memória. Naquela noite, depois que Henrique dormiu, ela ficou acordada na sala, a mente girando em círculos impossíveis. 12 anos atrás, Verônica estava grávida pela primeira vez. Era um momento aguardado com ansiedade e alegria, apesar das circunstâncias difíceis. O pai da criança havia desaparecido ao saber da gravidez, deixando-a sozinha para lidar com tudo. Mas ela estava determinada a seguir em frente, a criar aquele bebê sozinha se fosse preciso. A gestação transcorreu sem problemas até a 38ª semana. Foi quando começaram as complicações. Pressão alta, inchaço excessivo, proteína na urina. O médico recomendou internação imediata. Verônica foi levada às pressas para o Hospital São Judas, uma instituição de médio porte na zona sul de São Paulo. Era um lugar que atendia principalmente convênios e alguns casos do sistema público. O parto foi induzido numa noite de tempestade. Verônica se lembrava da dor, das luzes fortes do centro cirúrgico, das vozes dos médicos e enfermeiros falando em termos técnicos que não compreendia. Lembrava-se de empurrar, de gritar, de sentir que algo estava errado. E então, silêncio. Um silêncio onde deveria haver choro. O médico, um homem de meia idade com olheiras profundas, aproximou-se dela com o rosto sério. Disse que havia complicações, que o bebê não resistiu, que fizeram tudo o que podiam. Verônica se lembrava de não conseguir processar as palavras. Não resistiu. Não resistiu ao quê? Ao parto, à vida, como um ser que se movia dentro dela. Minutos antes poderia simplesmente não resistir. Pediram para ver o bebê. Disseram que não era recomendável, que seria melhor para ela lembrar da gestação, não do desfecho. Insistiu. Mostraram-lhe algo envolto em lençóis brancos, um vulto pequeno que não permitiram que tocasse. Disseram que era protocolo, que havia procedimentos a seguir. Verônica estava sedada, confusa, destroçada de dor física e emocional. Assinou papéis que não leu, concordou com coisas que não entendeu. Nos dias seguintes, afundou em depressão profunda. Não quis funeral, não quis certidão de óbito, não quis nada que tornasse aquilo mais real. O hospital cuidou de tudo, disseram. Era melhor assim. Ela precisava se recuperar, seguir em frente, talvez tentar novamente no futuro. Mas Verônica nunca tentou novamente. Aquela perda a fechou para a possibilidade de ter filhos biológicos. Durante anos, evitou qualquer coisa relacionada a bebês ou maternidade. Mudou de apartamento, trocou de emprego, cortou contato com pessoas que conheciam sua história. Construiu uma vida nova sobre as ruínas da antiga, uma vida onde aquela noite de tempestade era apenas uma cicatriz silenciosa que não deveria ser tocada, até agora.
até aquela fotografia cair do ursinho de pelúcia de um menino rejeitado 28 vezes. Verônica passou a noite inteira analisando possibilidades. Poderia ser coincidência, marcas de nascença em forma de meia-lua não eram tão raras assim. Talvez milhares de pessoas tivessem marcas parecidas. A fotografia poderia ser de qualquer bebê, de qualquer hospital, de qualquer época. Não havia razão lógica para conectá-la ao filho que perdera, mas a lógica não acalmava o turbilhão que sentia. Havia algo na combinação de elementos que parecia impossível de ignorar. Um menino sem passado claro, rejeitado dezenas de vezes sem motivo aparente, carregando uma fotografia escondida num bichinho de pelúcia, uma fotografia que mostrava uma marca idêntica à dela. E mais, Henrique tinha 8 anos. Seu filho teria 8 anos e 4 meses. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Precisava investigar. Não para alimentar uma fantasia impossível, mas para descartar de vez aquela dúvida que agora a consumia. Começaria pelos documentos, pela certidão de nascimento de Henrique, pelos registros da instituição, pelos arquivos do hospital onde seu filho nascera. Nos dias seguintes, manteve a rotina normal com Henrique, mas dedicou cada minuto livre à investigação. Começou solicitando cópia integral da certidão de nascimento do menino. O documento chegou por e-mail após 2 dias. Ao abri-lo, encontrou inconsistências óbvias. A data de nascimento listada era 15 de janeiro, mas não havia especificação de horário. O local de nascimento apontava para um cartório em cidade diferente daquela onde Henrique foi encontrado. O nome da mãe constava como Júlia Mendes Silva, sem outros dados. Não havia nome de pai. Verônica usou seus conhecimentos de revisora jurídica para analisar o documento. A formatação estava correta, os carimbos pareciam autênticos, mas havia algo errado no papel. A textura não correspondia ao padrão usado pelos cartórios naquela época. Era como se o documento tivesse sido impresso recentemente, não há 8 anos. Decidiu ir além. Procurou o cartório que supostamente emitira a certidão. Ficava numa cidade a 100 quilômetros de São Paulo. Ligou-se passando por advogada, verificando documentação para processo de adoção. O funcionário que atendeu foi solícito, mas após conferir o número de registro, informou que aquela certidão não constava nos arquivos deles. Poderia ter havido erro de digitação no número, sugeriu. Verônica agradeceu e desligou. Uma certidão falsa, ou no mínimo irregular. Isso explicaria por que o histórico de Henrique era tão nebuloso. Alguém havia criado uma identidade para ele, provavelmente quando foi encontrado sozinho naquele apartamento abandonado. Era procedimento comum em casos onde crianças chegavam ao sistema sem nenhuma documentação. Mas por que não investigaram mais? Por que aceitaram uma certidão obviamente problemática? Verônica mergulhou nos arquivos da instituição Santa Clara. Marília, a assistente social, foi relutante em fornecer informações detalhadas, citando questões de confidencialidade. Mas Verônica insistiu, argumentando que, como mãe adotiva em estágio de convivência, tinha direito de conhecer o histórico completo da criança. Após pressão considerável, Marília concordou em mostrar o processo original. O dossiê era fino demais para 5 anos de institucionalização. Havia o relatório inicial da polícia, descrevendo como encontraram Henrique trancado num apartamento há 3 dias, desidratado, mas vivo. Nenhum adulto foi localizado. Os vizinhos disseram que uma mulher morava ali, mas ninguém sabia seu nome completo ou para onde ela foi. O apartamento estava praticamente vazio, apenas um colchão no chão e o ursinho de pelúcia que o menino segurava. Os exames médicos iniciais apontavam para uma criança de aproximadamente 3 anos, saudável fisicamente, mas com atraso na fala. Henrique não respondia perguntas sobre seu nome, sobre seus pais, sobre qualquer coisa. Apenas chorava e pedia por alguém chamada Má, que a equipe interpretou como uma tentativa de dizer mamãe. A certidão de nascimento apresentada apareceu nos autos 3 meses depois, sem explicação clara sobre sua origem.
Simplesmente constava que a documentação fora providenciada e o menino agora tinha identidade legal. A partir daí, começou o processo de busca por adoção. Verônica fotografou cada página do processo com o celular, prometendo a Marília que usaria as informações apenas para melhor compreender o histórico de Henrique. A assistente social aceitou, mas havia preocupação em seu olhar. Antes de Verônica sair, Marília comentou algo que a fez parar na porta. Disse que das 28 famílias que rejeitaram Henrique, 15 delas desistiram sem dar explicações. As outras 13 alegaram questões pessoais, incompatibilidade ou simplesmente mudaram de ideia. Mas Marília sempre achou estranho. Era como se algo acontecesse durante o processo de aproximação que fazia as pessoas recuarem. Naquela noite, Verônica não conseguiu dormir. Revisou cada documento fotografado, cada anotação, cada detalhe. Havia lacunas demais. Informações importantes simplesmente não existiam ou foram perdidas. E quanto mais investigava, mais convencida ficava de que aquelas lacunas não eram acidentais. Decidiu dar o passo mais difícil. Procurar registros do Hospital São Judas, onde seu filho nascera 12 anos atrás. Na manhã seguinte, ligou para o setor de arquivos médicos do hospital. Identificou-se como paciente que precisava de cópia de prontuário antigo para questões de saúde. A atendente foi educada, mas direta. Prontuários com mais de 10 anos eram mantidos em arquivo morto, e a consulta precisava de solicitação formal por escrito. Verônica redigiu a solicitação, enviou por e-mail e aguardou. A resposta veio 3 dias depois. O hospital informava que localizou o prontuário, mas havia restrições de acesso. Seria necessário comparecer pessoalmente com documentos de identificação e assinar termo de responsabilidade. Na tarde de uma quinta-feira, Verônica foi até o Hospital São Judas pela primeira vez em 12 anos. O prédio continuava o mesmo, mas parecia menor, mais desgastado do que em suas lembranças. Esperou 40 minutos no setor de arquivos até ser atendida por uma funcionária jovem demais para ter trabalhado lá na época do parto. A moça desapareceu por mais 20 minutos e voltou com uma pasta parda e fina. Entregou-a com expressão neutra, pediu que Verônica conferisse o conteúdo ali mesmo e não poderia tirar cópias. Verônica abriu a pasta com mãos trêmulas. O prontuário estava incompleto. Havia a ficha de internação, com seus dados pessoais de 12 anos atrás. Havia algumas anotações de enfermagem sobre pressão arterial e medicações administradas, mas faltavam as páginas mais importantes. O relatório do parto não estava ali. A declaração de nascimento, que deveria ser preenchida mesmo em casos de natimorto, não estava ali. Não havia laudo do pediatra, não havia descrição do procedimento cirúrgico, não havia nada que explicasse o que realmente aconteceu naquela noite. Verônica questionou a funcionária. Essa era a pasta completa? Não poderia haver documentos arquivados separadamente? A moça conferiu o sistema e disse que tudo o que constava sobre aquele atendimento estava ali. Talvez alguns papéis tivessem se perdido ao longo dos anos, sugeriu. Acontecia, especialmente com arquivos mais antigos, mas Verônica sabia que aquilo não era perda acidental, era supressão. Alguém removeu deliberadamente as páginas mais importantes do seu prontuário. A pergunta era, por quê? Saiu do hospital com mais perguntas que respostas. Sentou-se no carro estacionado e, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar. Não só pela perda antiga, mas pela possibilidade devastadora que agora se desenhava. E se seu filho não morrera? E se o bebê que mostraram envolto em lençóis não era o dela? E se houve troca, roubo, engano? E se Henrique, o menino que agora dormia no quarto ao lado do seu, era o filho que acreditara ter perdido? A ideia parecia absurda. Como algo assim poderia acontecer num hospital, com testemunhas, com protocolos, com documentação? Mas Verônica trabalhava com leis e sabia que o mundo estava cheio de impossibilidades que se revelavam verdadeiras.
Sabia que sistemas falhavam, que pessoas mentiam, que documentos desapareciam quando conveniente. Naquela noite, observou Henrique durante o jantar com atenção renovada. Procurou semelhanças físicas, mas a genética era traiçoeira. O menino tinha cabelo escuro como o dela, mas isso provava pouco. Os olhos dele eram castanhos, puxando para o verde, tonalidade que ela não tinha, mas que poderia vir do pai biológico. A estrutura óssea, a forma do rosto, tudo ainda era infantil demais para comparações definitivas. Mas havia gestos, pequenas manias que a faziam pausar. Henrique mordia o lábio inferior quando concentrado, exatamente como ela fazia. Tamborilar os dedos sobre a mesa num ritmo específico quando ansioso. A forma como inclinava a cabeça levemente para a direita ao ouvir algo importante. Poderiam ser coincidências, ou poderiam ser ecos genéticos, marcas invisíveis que passavam de mãe para filho. Verônica precisava de provas concretas. Não podia se basear em fotografias antigas e coincidências físicas. Precisava de algo irrefutável. E havia apenas uma forma de conseguir isso, um exame de DNA. Mas como solicitar tal exame sem levantar suspeitas? Se pedisse oficialmente através do processo de adoção, teria que explicar os motivos. E se as suspeitas dela fossem verdadeiras, estaria alertando justamente as pessoas que poderiam ter interesse em esconder a verdade. Precisava ser discreta. Passou os próximos dias pesquisando laboratórios que faziam testes de DNA sem grandes burocracias. Encontrou vários que ofereciam serviços de teste de paternidade, maternidade, com resultados sigilosos. O processo era simples: coletar material biológico de ambas as partes, enviar para o laboratório, aguardar 10 dias úteis. A parte difícil seria coletar material de Henrique sem que ele soubesse. Verônica não queria assustá-lo ou fazer perguntas que não poderia responder ainda. Decidiu fazer da forma menos invasiva possível. Esperou até que Henrique perdesse naturalmente um dente de leite, algo que aconteceu na semana seguinte. Guardou o dente envolto em papel alumínio. Para sua própria amostra, usou fios de cabelo com raiz, embalou tudo conforme as instruções do laboratório e enviou pelo correio. Os 10 dias de espera foram os mais longos de sua vida. Verônica mantinha a rotina, cuidava de Henrique, trabalhava, mas a mente estava sempre voltada para aquele envelope que chegaria com uma resposta definitiva. Durante esse período, o prazo do estágio de convivência avançava. Já haviam se passado 21 dias desde que Henrique chegara ao apartamento. Em 9 dias, se nada acontecesse, o estágio seria convertido em guarda provisória. Era o primeiro passo para a adoção definitiva. Verônica se via dividida. Parte dela queria que o processo avançasse, que pudesse finalmente dar a Henrique a estabilidade de um lar permanente. Mas outra parte, cada vez maior, temia que a adoção pudesse selar documentos e esconder para sempre a verdade sobre a origem do menino. O resultado do exame de DNA chegou numa tarde de segunda-feira. O envelope pardo trazia o logotipo do laboratório impresso discretamente no canto superior. Verônica trancou-se no quarto e abriu com as mãos tremendo. O relatório técnico ocupava 2 páginas, cheio de termos científicos e tabelas com marcadores genéticos. Mas a conclusão, destacada em negrito na última página, era inequívoca. Probabilidade de vínculo materno de 98%. Henrique era seu filho biológico. O papel escorregou de suas mãos. Verônica sentou-se na cama, incapaz de processar completamente o significado daquilo. Durante 12 anos, carregara o luto por um filho morto. Construíra toda uma vida sobre aquela perda. E agora descobria que não houve perda, houve roubo. Alguém, de forma deliberada e cruel, separou-a de seu bebê e fez ambos acreditarem que o outro não existia mais. A dor que sentiu não tinha nome. Era fúria, desespero,
alívio e horror misturados numa intensidade que a deixou paralisada por tempo indeterminado. Quando finalmente conseguiu se mover, já era noite. Henrique chamava do corredor, perguntando se ela estava bem, se ia jantar. Verônica limpou o rosto, escondeu o envelope numa gaveta e saiu do quarto. Preparou o macarrão novamente, colocou à mesa, sentou-se diante do menino que era seu filho sem saber. Cada gesto de Henrique agora tinha novo significado. Cada palavra, cada olhar. Aquele era o bebê que segurara por segundos antes que o tirassem dela. Aquela era a criança que deveria ter crescido em seus braços, ouvindo sua voz, conhecendo seu amor. Mas ela não podia dizer nada. Ainda não. Não até entender completamente o que acontecera e quem estava por trás disso. Revelar a verdade prematuramente poderia colocar Henrique em risco ou alertar as pessoas responsáveis. Verônica precisava de um plano. Naquela noite, depois que Henrique dormiu, ela começou a montar o quebra-cabeça. Havia várias peças agora. O parto no Hospital São Judas, a certidão de nascimento falsa de Henrique, o apartamento abandonado onde foi encontrado, as 28 rejeições inexplicáveis, a fotografia escondida no ursinho. Tudo isso precisava se conectar de alguma forma. Começou pelo hospital. Procurou na internet informações sobre o São Judas e encontrou algo interessante. 7 anos atrás, o hospital fora alvo de investigação por irregularidades administrativas. A denúncia inicial vinha de ex-funcionários que alegavam esquemas envolvendo documentos médicos e registros de nascimento. A investigação foi aberta, mas arquivada meses depois por falta de provas conclusivas. O hospital pagou multas administrativas menores e o caso foi encerrado. Verônica procurou pelos nomes das pessoas envolvidas na investigação. Um deles chamou sua atenção. Dr. Marcelo Tavares, obstetra que trabalhava no São Judas na época do seu parto. Ele foi afastado durante a investigação, mas nunca formalmente acusado. Segundo notícias antigas, Tavares deixou o país logo após o arquivamento do caso, indo trabalhar na Europa. Outro nome aparecia nos documentos, enfermeira Silvia Rodrigues, que prestou depoimento anônimo às autoridades, alegando ter presenciado irregularidades. Ela ainda vivia em São Paulo, aposentada há 3 anos. Verônica anotou o nome, decidindo que precisava encontrá-la. Mas havia um problema urgente, o prazo judicial. Em 8 dias, o estágio de convivência seria convertido e o processo de adoção avançaria. Depois disso, contestar seria infinitamente mais difícil. Verônica precisava agir rápido, mas também com cautela. Um movimento errado poderia fazer tudo desabar. Decidiu procurar ajuda. Não poderia fazer aquilo sozinha. Precisava de alguém com conhecimento jurídico específico, alguém que entendesse o sistema e pudesse orientá-la sem comprometer a situação de Henrique. Pensou em advogados, mas advogados custariam caro e poderiam ter conflitos de interesse. Foi então que lembrou de Fernando. Eles haviam trabalhado juntos anos atrás, quando Verônica ainda atuava num escritório de advocacia antes de se tornar revisora. Fernando era arquivista do sistema judiciário, responsável por organizar e digitalizar processos antigos. Tinha acesso privilegiado a documentos e conhecia os meandros burocráticos do sistema melhor que ninguém. Mais importante, Fernando tinha história pessoal semelhante. Sua irmã mais nova havia sido adotada ilegalmente, ainda bebê, descobrindo a verdade apenas na adolescência quando quis encontrar a família biológica. Fernando dedicara anos tentando rastrear a origem da irmã, navegando por registros confusos e documentos adulterados. Eventualmente conseguiram encontrar a mãe biológica, mas o processo foi traumático e revelou uma rede de adoções irregulares que operava nos anos 90. Verônica não falava com Fernando havia quase 5 anos, desde que mudara de carreira, mas sabia que ele continuava trabalhando no Fórum Central. Decidiu procurá-lo. Na manhã seguinte, deixou Henrique na escola e foi até o fórum.
O prédio imenso fervilhava de pessoas, advogados apressados, réus nervosos, funcionários cansados. Verônica subiu até o 5º andar, onde ficava o arquivo geral. Fernando estava exatamente onde esperava encontrá-lo, diante de uma estação de trabalho cercada por pilhas de processos físicos aguardando digitalização. Ele envelhecera nos últimos anos. O cabelo estava mais grisalho, os óculos mais grossos. Mas o sorriso ao reconhecê-la foi genuíno. Conversaram amenidades por alguns minutos antes que Verônica pedisse para falar em particular. Fernando percebeu a seriedade e levou-a até uma sala de reuniões vazia. Verônica contou tudo. O processo de adoção, Henrique, a fotografia, o exame de DNA, as lacunas nos documentos hospitalares. Fernando ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo momento antes de falar. Disse que aquilo era mais sério do que ela imaginava. Se realmente houve troca ou roubo de bebê, não foi ato isolado de uma pessoa. Precisava ser operação coordenada envolvendo múltiplos profissionais, obstetras, enfermeiros, funcionários de cartório, possivelmente assistentes sociais. E se o Hospital São Judas já fora investigado por irregularidades com documentos de nascimento, era possível que Verônica tivesse tropeçado em algo sistemático. Fernando alertou que ela estava entrando em território perigoso. Pessoas que organizavam esquemas assim geralmente tinham recursos e conexões. Se descobrissem que ela estava investigando, poderiam reagir, poderiam tentar desacreditá-la, questionar sua sanidade, até mesmo contestar a adoção por outros motivos fabricados. Mas ele também disse que ajudaria. Pela irmã que sofreu nas mãos de criminosos semelhantes, pela justiça que crianças roubadas mereciam. Perguntou o que Verônica precisava dele. Ela explicou sobre o prazo judicial. Em uma semana, o processo avançaria e ficaria mais difícil contestar. Precisava de tempo e de informações. Fernando pensou e disse que poderia tentar 2 coisas. Primeira, buscar processos arquivados relacionados ao Hospital São Judas, especialmente aqueles envolvendo disputas de guarda ou reconhecimento de maternidade, paternidade. Talvez houvesse outros casos semelhantes que não chegaram à investigação formal. Segunda, localizar pessoas que trabalharam no hospital durante o período relevante, especialmente aquelas que saíram logo após a investigação. Ex-funcionários descontentes costumavam ser fontes valiosas de informação. Quanto ao prazo judicial, Fernando sugeriu algo arriscado. Verônica poderia apresentar manifestação nos autos pedindo extensão do estágio de convivência, alegando necessidade de acompanhamento psicológico mais longo para Henrique. Isso daria mais 30 dias, talvez 60 se bem justificado, mas precisaria ser feito antes da audiência de conversão. Verônica agradeceu e saiu do fórum com uma lista de tarefas. Precisava redigir a manifestação, agendar mais sessões com a psicóloga de Henrique para justificar o pedido e começar a procurar a enfermeira Silvia Rodrigues. Encontrar Silvia foi mais fácil do que esperava. Uma busca rápida em redes sociais revelou o perfil dela. Mulher de 62 anos, aposentada, avó de 4 netos, morando no bairro de Santana. O perfil era público, cheio de fotos de família e mensagens religiosas. Verônica enviou mensagem privada se identificando como jornalista independente, pesquisando sobre irregularidades em hospitais da região. Disse que o nome de Silvia apareceu em documentos antigos relacionados ao Hospital São Judas e gostaria de conversar. Foi propositalmente vaga, sem mencionar seu caso específico. A resposta veio 2 horas depois. Silvia disse que não gostava de falar sobre aquela época, que já tinha problemas suficientes quando denunciou e não queria mais confusão. Mas Verônica insistiu. Disse que não publicaria nada sem consentimento, apenas precisava entender o que realmente acontecia naquele hospital. Após mais algumas trocas de mensagens, Silvia concordou em encontrar-se, mas apenas em local público.
Marcaram num café em Santana para o sábado seguinte. Enquanto aguardava o encontro, Verônica lidava com a difícil tarefa de manter a normalidade com Henrique. O menino começava a se abrir mais, falar um pouco sobre seus dias na instituição, sobre as coisas que gostava. Contou que nunca soube por que as famílias desistiam dele. Disse que tentava ser bonzinho, comportado, mas mesmo assim as pessoas iam embora. Aquelas palavras partiam o coração de Verônica. Henrique achava que havia algo errado com ele, quando na verdade era o contrário. Provavelmente alguém ligado ao esquema sabia da verdadeira origem dele e sabotava cada tentativa de adoção para garantir que a verdade nunca fosse descoberta. Cada família que se aproximava representava risco. Por isso, as rejeições inexplicáveis. No sábado, Verônica foi sozinha ao encontro com Sílvia. O café era pequeno, aconchegante, quase vazio naquela manhã. Sílvia já estava lá, uma mulher pequena de cabelos grisalhos, mãos nervosas, segurando xícara de chá. Verônica sentou-se e, após os cumprimentos iniciais, foi direta ao ponto. Disse que não era jornalista. Pediu desculpas pela mentira, mas explicou que precisava desesperadamente de informações e não sabia outra forma de conseguir o encontro. Contou sua história, o parto 12 anos atrás, o bebê que disseram ter morrido, a adoção recente de Henrique, o exame de DNA provando que o menino era seu filho. Sílvia ficou pálida ao ouvir. Suas mãos tremeram tanto que precisou largar a xícara. Ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno antes de falar, com voz baixa e carregada de culpa. Disse que sabia, não do caso específico de Verônica, mas do esquema. Trabalhou no São Judas por 15 anos e nos últimos 5 antes de sair, presenciou coisas que a perseguiam até hoje. Bebês sendo declarados mortos quando estavam vivos, certidões falsas sendo emitidas, mães sedadas recebendo informações mentirosas sobre o estado de seus filhos. Tudo orquestrado por um grupo pequeno mas eficiente, o Dr. Marcelo Tavares, uma funcionária do cartório de registro civil e, ocasionalmente, alguns enfermeiros cooptados com dinheiro. O esquema funcionava assim. Identificavam mães em situação vulnerável. Mulheres solteiras, sem família presente, de preferência com histórico de saúde mental ou dependência química. Durante o parto, se surgisse qualquer complicação menor, aproveitavam para declarar o bebê como natimorto ou com problemas graves incompatíveis com a vida. Mostravam outro bebê, já falecido, ou simplesmente enrolavam a mãe em sedativos até que ela não conseguisse mais questionar. Os bebês vivos eram então transferidos para uma rede de adoções ilegais. Sílvia não sabia todos os detalhes dessa parte, mas ouvia comentários. Havia pessoas pagando valores altos por bebês, sem burocracia, sem espera, sem perguntas. Casais ricos que não queriam passar pelo processo legal demorado. E o Dr. Tavares fornecia a mercadoria. Sílvia disse que tentou denunciar múltiplas vezes internamente, mas era ignorada ou ameaçada. Finalmente foi a polícia, o que gerou a investigação. Mas não conseguiram provas suficientes. Os documentos estavam bem falsificados. As testemunhas tinham medo e o Dr. Tavares tinha advogados caros. O caso foi arquivado e ele saiu do país. A enfermeira perguntou quantos anos o filho de Verônica tinha. Ao ouvir a resposta, fez cálculos mentais e confirmou. 12 anos atrás, o esquema estava no auge. Ela ainda trabalhava lá. Poderia muito bem ter acontecido. Verônica perguntou sobre registros, provas, qualquer coisa que pudesse usar. Sílvia disse que o hospital destruiu muita coisa após a investigação. Mas havia uma possibilidade. Antes de sair, ela copiou alguns arquivos digitais, incluindo planilhas com códigos internos que o Dr. Tavares usava. Na época não conseguiu decifrá-los completamente, mas guardou tudo num pendrive que mantinha escondido. Disse que poderia procurar em casa e passar as informações para Verônica, mas alertou. Aquilo era perigoso.
Se o Dr. Tavares estava envolvido, mesmo estando no exterior, tinha interesses aqui, e pessoas protegendo esses interesses. Verônica agradeceu, deu seu número de telefone e e-mail. Saíram do café com um acordo. Silvia procuraria os arquivos e entraria em contato em alguns dias. Na segunda-feira, Verônica protocolou a manifestação pedindo extensão do estágio de convivência. Anexou relatórios da psicóloga recomendando acompanhamento prolongado para Henrique devido a traumas complexos. O juiz poderia ou não aceitar, mas pelo menos ganharia alguns dias até a decisão. Fernando ligou naquela mesma tarde. Disse que encontrou algo nos arquivos. Havia 3 processos arquivados envolvendo o Hospital São Judas em disputas de reconhecimento de maternidade nos últimos 15 anos. Todos os 3 foram julgados improcedentes por falta de provas. Em 2 deles, as mães alegavam que seus bebês não morreram como informado, mas não conseguiram comprovar. No terceiro, uma mulher tentou reconhecer uma criança que encontrou por acaso anos depois, jurando que era sua filha, mas o teste de DNA não foi conclusivo devido a problemas técnicos no laboratório. Havia um padrão. Sempre mulheres sozinhas, sempre com algum histórico que as desacreditava perante o tribunal, e sempre com lacunas documentais que impediam investigação mais profunda. Fernando também conseguiu contato de 2 ex-funcionários do hospital, um técnico de enfermagem que trabalhava no berçário e uma escriturária do setor administrativo. Ambos saíram do São Judas logo após a investigação. Poderiam ter informações. Verônica agora tinha pistas múltiplas para seguir, mas também tinha uma criança de 8 anos em casa que precisava de atenção, rotina e estabilidade. Equilibrar a investigação com as responsabilidades maternas estava se tornando impossível, mas não podia parar. Cada dia que passava era um dia a mais que a verdade ficava enterrada. Na quarta-feira, Silvia ligou. Disse que encontrou o pendrive. Havia dezenas de arquivos, a maioria planilhas com códigos que ela não conseguira interpretar na época, mas olhando novamente agora, percebeu que os códigos correspondiam a datas, e havia valores em dinheiro ao lado. Parecia registro de transações. Verônica pediu para se encontrarem novamente. Silvia hesitou, disse que estava com medo, que tinha família para proteger, mas concordou em enviar cópias dos arquivos por e-mail, desde que Verônica prometesse não revelar a fonte. Os arquivos chegaram naquela noite. Verônica passou horas analisando as planilhas. Havia padrão, mas difícil de decifrar completamente. Datas, códigos alfanuméricos, valores. Precisava de ajuda para interpretar aquilo. Mostrou os arquivos para Fernando. Ele, acostumado a organizar documentos, rapidamente identificou a lógica. Os códigos alfanuméricos eram iniciais de nomes seguidas de números que provavelmente representavam dias do mês. E as datas maiores eram registros de nascimento. Cruzando com registros públicos de certidões de nascimento do período, Fernando encontrou correspondências. Em pelo menos 8 casos, os códigos nas planilhas coincidiam com certidões emitidas pelo cartório que trabalhava com o hospital. E os valores financeiros variavam entre 50 mil e 200 mil reais. Era o registro contábil do esquema. Cada linha representava um bebê vendido com data da transação e valor pago. Verônica procurou febrilmente pela data do seu parto e encontrou uma linha com código que correspondia às suas iniciais e valor de 110 mil reais. Estava tudo ali, documentado. A prova de que seu filho fora roubado e vendido. A descoberta trouxe alívio e horror simultâneos. Finalmente havia prova concreta, mas também havia confirmação do pior. Henrique não chegou a ela por acaso ou destino. Foi arrancado dela e dado a outra pessoa. E essa outra pessoa pagou por ele. A questão agora era, quem? Quem pagou 110 mil reais por seu bebê 12 anos atrás? E o que aconteceu? Que 3 anos depois, Henrique foi encontrado sozinho num apartamento abandonado. Fernando sugeriu que tentassem rastrear o fluxo financeiro,
Se houve pagamento, houve transferência bancária ou entrega de dinheiro. Precisavam encontrar para onde o dinheiro foi e de onde veio, mas isso exigiria acesso a registros bancários que não tinham. Foi então que Verônica lembrou do técnico de enfermagem que Fernando mencionara. Se ele trabalhava no berçário, talvez se lembrasse de casos específicos, ou de rostos. Pessoas que apareciam para buscar bebês fora dos procedimentos normais. Conseguiram o contato e Verônica ligou, se identificando honestamente dessa vez. Explicou a situação e perguntou se ele poderia ajudar. O homem, chamado Carlos, ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Disse que se lembrava sim, não de casos específicos, mas da dinâmica. Às vezes apareciam casais bem vestidos, claramente de classe alta, que não pareciam visitantes normais. Entravam direto em salas privadas acompanhados pelo Dr. Tavares. Horas depois, saíam carregando bebês. Sempre havia documentação, então Carlos assumia que era tudo legal, apenas famílias que preferiam parto discreto ou algo assim. Mas uma vez ele viu algo estranho. Um casal discutindo acaloradamente com o Dr. Tavares numa sala que acreditavam vazia. Carlos estava trocando lençóis em armário próximo e ouviu fragmentos. A mulher dizia que não era isso que haviam combinado, que queriam um bebê saudável, não queriam problemas futuros. O Dr. Tavares tentava acalmá-la, garantindo que estava tudo bem, que era apenas questão de adaptação. Carlos não sabia de qual bebê falavam, mas aquilo o perturbou o suficiente para lembrar anos depois. Disse que talvez isso explicasse por que alguns bebês voltavam ao sistema depois. Se os compradores descobriam algo que não gostavam, simplesmente devolviam a criança, abandonando-a em lugar onde seria encontrada. A teoria fazia sentido horrível. Henrique foi comprado por alguém que depois decidiu que não o queria. Talvez pelos traumas que carregava, pelos pesadelos, pela dificuldade de adaptação. Foi descartado como mercadoria defeituosa. Verônica sentiu onda de fúria tão intensa que precisou se afastar do telefone por um momento. Aquilo não era apenas crime, era desumanidade absoluta. Transformar crianças em produtos, com direito à devolução caso não satisfaçam. Carlos disse que tentaria lembrar mais detalhes, talvez alguma característica física dos casais que via. Mas tinha sido há muitos anos e vira dezenas de pessoas. Prometeu entrar em contato se lembrasse de algo relevante. Enquanto isso, o prazo judicial se aproximava. Já haviam se passado 25 dias desde que Henrique chegara ao apartamento. A manifestação de Verônica pedindo extensão ainda não havia sido julgada. Cada dia que passava, aumentava a ansiedade. Foi então que aconteceu algo inesperado. Verônica recebeu notificação oficial informando que a instituição Santa Clara estava contestando a adoção. A alegação era perturbadora, instabilidade emocional da adotante, comportamento errático nas últimas semanas, questionamentos excessivos sobre documentação que sugeriam tentativa de fraude processual. Verônica ficou atônita. Como a instituição sabia de suas investigações? Ela havia sido discreta, não mencionara suas suspeitas para Marília ou qualquer funcionário oficial, a menos que estivessem sendo monitorados, ou alguém alertara a instituição. A contestação incluía pedido de afastamento temporário de Henrique para reavaliação do caso. Havia audiência marcada para dali 5 dias. Se o juiz acatasse o pedido, Henrique seria levado de volta à instituição enquanto investigavam as alegações contra Verônica. Era sabotagem clara. Alguém queria separá-los antes que a verdade viesse à tona e tinham poder suficiente para manipular até a instituição de adoção. Verônica ligou imediatamente para Fernando em pânico. Ele tentou acalmá-la. Disse que precisavam agir rápido. Tinham 5 dias para reunir provas suficientes que não só desmentissem as alegações, mas também expusessem o esquema todo. Era arriscado, mas não havia escolha. Fernando sugeriu que procurassem o Dr. Tavares.
Ele estava na Europa, mas na era digital não era tão difícil encontrar pessoas. Se conseguissem fazê-lo confessar, mesmo que por mensagem escrita ou gravação, teriam peça fundamental do quebra-cabeça. Verônica concordou. Passou a noite pesquisando e encontrou o perfil profissional do Dr. Tavares. Ele trabalhava numa clínica particular em Portugal, aparentemente respeitado e bem estabelecido. Tinha site profissional, artigos publicados, vida completamente normal. Decidiu arriscar. Criou e-mail falso e escreveu mensagens se passando por jornalista investigativa. Disse que estava fazendo reportagens sobre adoções ilegais no Brasil e que o nome dele aparecera em documentos. Deu a ele oportunidade de dar sua versão dos fatos antes da publicação. Era blefe, mas Verônica apostava que o Dr. Tavares ficaria nervoso o suficiente para responder. E talvez, nessa resposta, revelasse algo útil. A resposta veio surpreendentemente rápido, em menos de 6 horas. O doutor Tavares negava qualquer envolvimento em atividades ilegais. Disse que fora injustamente acusado, anos atrás, por funcionários descontentes, e que a investigação não encontrou provas porque não havia nada a encontrar. Alertava que publicar acusações infundadas constituiria difamação, e ele tomaria medidas legais. Verônica respondeu aumentando a pressão. Disse que tinha acesso a registros financeiros mostrando transações suspeitas. Mencionou datas específicas retiradas das planilhas. Disse que tinha testemunhas dispostas a falar. Dessa vez, a resposta demorou mais. Quando veio, o tom era diferente, mais cauteloso. O Dr. Tavares perguntava que tipo de registros especificamente ela tinha, quais testemunhas, o que queriam dele. Verônica sentiu que havia aberto uma fresta. Ele estava preocupado. Decidiu revelar parte da verdade. Disse que não era jornalista. Era mãe de criança roubada 12 anos atrás no Hospital São Judas. Tinha provas, tinha exame de DNA, tinha registros financeiros. Queria apenas 2 coisas: a verdade completa sobre o que aconteceu e o nome de quem comprou seu filho. A resposta não veio por e-mail, veio por telefone, 2 horas depois. O Dr. Tavares conseguira seu número real, o que provava que tinha recursos e conexões. A voz dele era cansada, resignada. Disse que precisavam conversar, mas não por meios digitais. Propôs chamada de vídeo por aplicativo criptografado. Verônica concordou. Na noite seguinte, às 11 horas, estavam frente a frente através de telas. O Dr. Tavares estava visivelmente mais velho, o cabelo completamente grisalho, rugas profundas, mas a postura ainda era de homem acostumado à autoridade. Ele começou dizendo que se arrependia, não do esquema em si, que justificava como forma de ajudar casais desesperados por filhos e crianças que teriam vidas melhores com famílias estruturadas, mas do que acontecia depois, quando alguns compradores devolviam as crianças como mercadorias defeituosas. Isso ele não previra. Verônica segurou a raiva e pediu especificidades. O Dr. Tavares explicou que o esquema começou pequeno, quase acidental. Um casal rico cuja esposa não podia engravidar ofereceu dinheiro por adoção rápida sem burocracia. Ele facilitou, conectando-os com mãe vulnerável disposta a entregar o bebê. Funcionou tão bem que outros casais souberam e começaram a procurá-lo. Eventualmente, percebeu que não precisava de mães dispostas. Poderia simplesmente pegar bebês de mães que não teriam recursos para contestar. Mulheres solteiras, com problemas psiquiátricos, usuárias de drogas, imigrantes ilegais, pessoas que o sistema já ignorava. Sobre o caso específico de Verônica, ele se lembrava. Disse que ela não era o perfil usual. Era estável, tinha emprego, sem histórico problemático. Mas o bebê era perfeito, saudável, e havia comprador disposto a pagar valor alto. A oportunidade era boa demais. Aproveitaram complicações menores no parto para sedá-la pesadamente e declarar o bebê morto. O comprador era casal de empresários de São Paulo. O Dr. Tavares não forneceu nomes completos, apenas prenomes: Júlia
e Roberto. Disseram que queriam um filho para completar a família, mas com total discrição. Pagaram R$110 mil em dinheiro vivo. Verônica perguntou o que deu errado. Por que Henrique foi abandonado? O doutor Tavares suspirou e disse que não sabia detalhes, mas ouvira através de contatos que o casal teve problemas no casamento, algo relacionado à infidelidade e separação conturbada. Quando se divorciaram, nenhum dos dois quis ficar com a criança que haviam comprado ilegalmente. Não podiam devolvê-la oficialmente sem expor o crime. Então simplesmente a abandonaram. Verônica sentiu náusea. Henrique fora abandonado 2 vezes. Primeiro roubado dela, depois descartado por quem o comprou. Toda aquela dor, toda aquela solidão que o menino carregava tinha origem em ganância e desumanidade. Ela perguntou se o Dr. Tavares estava disposto a testemunhar. Ele hesitou longamente antes de responder. Disse que não, que construíra vida nova. Em Unazir, a verdade esquecida, continuação final Portugal, e não arriscaria tudo por redenção tardia, mas ofereceu a alternativa. Forneceria documentação que guardara como seguro. Cópias de registros financeiros, nomes completos dos compradores, até gravações de conversas que mantivera caso precisasse se proteger. Verônica aceitou. Não era o ideal, mas era suficiente. O Dr. Tavares enviou os arquivos naquela mesma noite através de servidor anônimo. Havia centenas de documentos, mas Verônica foi direto ao que importava. O registro completo da transação envolvendo seu filho, Júlia Mendes Silva e Roberto Cardoso. O sobrenome de Júlia era o mesmo que constava na certidão falsa de Henrique. Ela provavelmente fornecera o próprio nome para o documento fraudulento, numa ironia cruel do destino. Com os nomes, Fernando conseguiu rastrear os registros públicos. Júlia e Roberto se divorciaram há 5 anos, processo litigioso com disputa de bens. Júlia voltou a usar o nome de solteira e mudou-se para o interior. Roberto permaneceu em São Paulo, casou-se novamente e tinha outros 2 filhos. Verônica tinha agora arsenal completo, exame de DNA, documentos do Dr. Tavares, registros financeiros, testemunhos de Silvia e Carlos. Era hora de levar tudo à justiça. Na manhã da audiência, ela chegou acompanhada de Fernando e de advogado que ele indicara, especialista em casos de adoção irregular. Henrique ficara com vizinha de confiança, poupado do confronto que estava por vir. A sala estava tensa. De um lado, representantes da instituição Santa Clara com expressões severas. Do outro, Verônica com sua pilha de provas. O juiz, homem de meia idade com reputação de rigoroso, mas justo, ouviu primeiro as alegações da instituição sobre instabilidade emocional de Verônica. Então, foi a vez dela. O advogado apresentou metodicamente cada prova. O exame de DNA mostrando vínculo biológico, os documentos do Dr. Tavares detalhando o esquema, as planilhas financeiras, os depoimentos gravados de Silvia e Carlos, o prontuário hospitalar incompleto. A certidão de nascimento falsa de Henrique. O silêncio na sala foi absoluto. O juiz examinou cada documento com atenção crescente. Quando terminou, seu rosto estava pálido. Disse que aquilo era mais grave do que imaginara. Não era apenas caso de adoção a ser julgado, mas crime de proporções alarmantes. Determinou suspensão imediata do processo de contestação da instituição e abertura de investigação criminal. Ordenou que Henrique permanecesse com Verônica sob guarda provisória, enquanto tudo era esclarecido. E mais, determinou que o Ministério Público investigasse todos os casos similares nas últimas 2 décadas. Nos meses seguintes, a verdade se desdobrou como dominó. Júlia e Roberto foram localizados e interrogados. Ambos confessaram a compra ilegal, cada um culpando o outro pela decisão. Foram indiciados por tráfico de pessoas e falsidade ideológica.
O Hospital São Judas enfrentou nova investigação, dessa vez resultando em fechamento temporário e punições severas aos envolvidos que ainda estavam no país. A funcionária do cartório que falsificava certidões foi presa. Dezenas de outros casos foram reabertos. E Verônica teve que fazer a conversa mais difícil de sua vida. Sentar-se com Henrique e explicar que ele não era filho adotivo, mas filho biológico. Que ela era sua mãe, desde sempre, roubada dele antes mesmo que pudessem se conhecer. Henrique processou a informação lentamente. Houve lágrimas, confusão, raiva, mas também houve alívio. Finalmente, as peças de sua existência fragmentada faziam sentido. Os pesadelos, a sensação de não pertencer, as rejeições inexplicáveis, tudo tinha origem naquela mentira gigantesca. A adoção foi convertida em reconhecimento de maternidade biológica. Verônica finalmente teve direito legal sobre o filho que gerara. E Henrique teve direito a uma identidade verdadeira, um passado real, uma mãe que não escolhera abandoná-lo. 2 anos depois, eles vivem a normalidade que lhes foi negada. Henrique ainda faz terapia, ainda tem cicatrizes emocionais, mas sabe quem é, sabe de onde veio, e sabe que é amado não apesar de sua história, mas incluindo toda ela. Verônica aprendeu que algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser descobertas, porque viver na mentira não é viver. É apenas existir na sombra do que poderia ter sido. E o ursinho de pelúcia, aquele que guardava a fotografia reveladora, agora ocupa lugar de honra na estante da sala, não como relíquia de dor, mas como símbolo de resistência. A prova de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a verdade encontra caminho para a luz. Essa história mexeu com você? Quer saber o que aconteceu com os outros bebês roubados? Deixe seu like se essa história tocou seu coração e comente de onde você está nos ouvindo. Quantas outras Verônicas existem por aí sem saber que seus filhos estão vivos? Quantos Henriques crescem sem conhecer suas origens? Sua interação me ajuda a trazer mais histórias reais e emocionantes como essa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A verdade sempre encontra um caminho. Até a próxima história!